Olá, sejam bem-vindos. Estamos novamente aqui com o programa Conversando sobre Gestão. Esse nosso programa tem como objetivo, principalmente, falar sobre aspectos ligados à função do gestor, que nós sabemos é uma função extremamente complicada, extremamente difícil. As empresas estão ficando cada vez mais complexas e administrá-las também fica cada vez mais difícil. E por isso nosso objetivo aqui é trazer especialistas que vão conversar sobre vários aspectos dessa função tão importante que é a gestão. E hoje o nosso programa ele vai falar especificamente sobre um aspecto importantíssimo, líder treinando líderes. A liderança é uma atividade fundamental para a maximização do valor da empresa. Normalmente o treinamento de líderes dentro das empresas ele é feito com a responsabilidade, a coordenação da área de recursos humanos. Mas é preciso contar também, nessa atividade, com o apoio da alta administração. Isto é, um programa de liderança precisa ter esse apoio forte da administração da empresa. Nem sempre isso acontece. Muitas vezes existe apenas um apoio formal, isto é, o presidente, o primeiro executivo da empresa, concorda que é importante, assina as comunicações e convocações para treinamento, mas fica apenas nisso. Mas em outras empresas existe realmente o envolvimento do executivo no treinamento de liderança. E com certeza essa experiência e essa participação do primeiro executivo, ela é muito importante. E é exatamente o que acontece na empresa que vamos nos referir hoje. O nosso convidado hoje é uma pessoa que é um administrador de uma empresa e que está envolvido diretamente nesse trabalho. O nosso convidado, Maurício Santos, diretor superintendente da Triângulo Moda. Ele tem uma carreira profissional desenvolvida nas áreas comercial, na área administrativa e voltada para os segmentos do atacado e de varejo. E na Triângulo, o Maurício é uma pessoa que se envolve pessoalmente na formação de novos líderes e por isso nós o convidamos para falar um pouquinho sobre a sua experiência. Maurício, muito boa tarde, muito obrigado por você ter comparecido e aceito o nosso convite. Eu é que agradeço, Gasparetto. Ok. Bom, Maurício, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a empresa, né? Para que a gente possa localizar esse trabalho dentro da empresa. Então, a Triângulo Modas, o que é a Triângulo Modas? Qual é a dimensão dela no mercado? Enfim, fale um pouquinho sobre a Triângulo. Bom, Gasparetto, a Triângulo Moda é uma empresa que foi fundada em 1985. Ela já tem aí 28 anos de atuação no mercado. Nasceu em Monte Sião, uma cidade muito pequena no sul de Minas Gerais, basicamente comercializando tricô. Monte Sião é conhecida como a capital nacional do tricô. Monte Sião é ali perto de Lindóia, Águas de Lindóia? Pertinho isso, de né? Águas de Lindóia, divisa com Lindóia. Águas de Lindóia. E uma terra de malharias. Eu cheguei no grupo em 2004, e eu digo grupo porque hoje não é mais só Triângulo Moda. A Triângulo Moda criou um novo braço que chama-se Invest Minas, que é uma empresa gestora de franquia, fazendo a franquia da marca Triângulo. Cheguei em 2004 para a expansão dessa empresa. Quando cheguei em 2004, tínhamos uma única loja lá em Monte Sião. Fiz o esforço de morar 2 anos em Monte Sião. É muito bom, né, pela tranquilidade, mas é ruim por você perder o contato com um grande centro. Em 2005, a gente estava em São Paulo de novo e trouxe a empresa para cá. Hoje a empresa está com 15 lojas próprias. Já temos 3 franquias trabalhando, uma em Poços de Caldas, uma aqui em São Paulo, na capital, e uma em Ourinhos. Essas 15 lojas ficam todas em São Paulo? Não, a gente tem Monte Sião, né, em Minas Gerais, que continua sendo a matriz, e a gente tem lojas no interior de São Paulo. Serra Negra, Águas de Lindóia, Amparo, mas a maioria das lojas está aqui na capital. E crescemos em todos os sentidos, faturamento, exposição da marca e principalmente em gestão. Tá. E o produto principal são as malhas, é isso? Hoje é moda feminina. Moda em geral. A gente tirou o foco da malha, especificamente, tanto que ela era conhecida como Malharia Triângulo. É verdade. E hoje é conhecida como Triângulo Moda. Ah, entendi. Hoje abrange todo o leque aí da moda feminina, a gente só não tem calçado na nossa coleção. Tá certo. Maurício, você é uma pessoa que atua diretamente na preparação de novos líderes. Quer dizer,
Na Triângulo existe um setor de RH que cuida formalmente disso, mas você, de uma certa forma, tem uma participação. Como é que você atua efetivamente no desenvolvimento de líderes da empresa? Quer dizer, dê alguns exemplos de que atividades você faz com o pessoal da... Gasparetto, é assim, como eu participei praticamente do nascimento da empresa, que deixou de ser extremamente familiar para ser uma empresa profissional, a minha grande luta, minha grande batalha nesse trabalho todo foi desenvolver lideranças, porque criamos departamentos, aumentamos significativamente o número de lojas, e cada loja tem um líder, tem um gestor. Então, o grande aspecto desse desenvolvimento foi trabalhar fortemente com essas pessoas no desenvolvimento de cada um. Uhum. E o que mais me assustou no primeiro momento foi a dificuldade de ter gente pronta no mercado. O que vem pronto já vem com uma cultura formada. E no nosso segmento, que eu considero como sendo varejo, muito embora a gente atenda atacado e varejo, mas meu foco é sempre muito no varejo, o varejo precisa muito ainda se desenvolver no Brasil. Uhum. E essa dificuldade que eu enfrentei em trazer talentos me obrigou a desenvolver talentos, desenvolver lideranças. Entendi. E aí foi hands-on, foi mão na massa, foi corpo a corpo, foi ensinar a cada um desses líderes como fazer a gestão, trazer a experiência que eu tinha adquirido de grandes organizações para desenvolver essas pessoas. Isso foi extremamente gratificante, porque hoje eu tenho profissionais que estão comigo desde o começo do meu trabalho, isso 9 anos, que se apresentam num nível já bastante desenvolvido, a ponto do mercado volta e meia roubar algum deles do nosso É quadro. isso que eu ia te perguntar, quer dizer, você não tem medo de que esse pessoal pronto, por exemplo, saia da empresa e vá procurar outros caminhos? Ou a empresa oferece condições para que depois eles permaneçam ali A e empresa, a principal condição que a empresa oferece é o principal valor que a Triângulo tem. Depois de muito discutir missão, visão, valores, que muitas vezes são coisas extremamente utópicas dentro de algumas empresas, são meramente frases colocadas num painel, nós chegamos à conclusão de que o nosso principal valor era ser feliz. E isso é um grande diferencial no mercado. A gente tem conseguido reter talentos, mostrando para eles a importância de ter um ambiente saudável de trabalho, de franco desenvolvimento e participação. Uhum. E isso é o que tem retido bastante Tem retido. esse pessoal. Você falou do seu trabalho corpo a corpo. Me dê um exemplo assim, prático de coisas que você fez lá no sentido de desenvolvimento dessa liderança. Rotineiramente eu faço reuniões, bastante focado com os gerentes de cada uma das lojas, de cada um dos departamentos, e eu envolvo essas pessoas em dinâmicas bastante participativas e que não param única e exclusivamente naquele momento. Então, o RH é extremamente importante nesse momento, que ele me ajuda nessa condução. A gente escolhe alguns livros, a gente escolhe alguns filmes e a gente passa a debater isso que tem a ver com o nosso dia a dia. Entendi. Então, tiveram várias dinâmicas, uma delas a gente passou o filme 12 Homens e uma Sentença, e do qual cada um dos participantes daquela dinâmica fez um papel de um personagem do filme. E a gente, sem assistir o filme, primeiro a gente fez a dinâmica e decidimos a situação que envolvia os personagens daquele filme. E depois a gente passou o filme. E depois disso vieram outras tarefas, que eles trazem isso para a realidade da empresa. Uhum. Se colocando no local do cliente. Imagina que a pessoa do filme ou do livro fosse o nosso cliente, como que a gente lidaria com isso? Então tem várias tarefas posterior a isso. Isso envolve cada um dos líderes, isso desperta no líder o interesse pelo desenvolvimento. Ele sabe que não basta só o conhecimento técnico da função dele para ele desenvolver um bom papel. Entendi. Ele precisa ter uma visão muito mais ampla. Uhum. Então, esse trabalho que você faz, ele não é um trabalho que substitui o trabalho do RH no treinamento de liderança. Ele é um complemento, digamos assim? Você trabalha junto com o RH nessa Exatamente, ele é um complemento. O RH desenvolve o trabalho mais técnico, o desenvolvimento técnico, com cada um desses líderes e com cada um dos colaboradores da empresa.
A gente tem uma preocupação muito grande com o treinamento, o aperfeiçoamento de cada um. E esse trabalho vem complementar, principalmente no aspecto de liderança. Eu tenho para mim que, assim, a experiência é algo que não é transferível, né? Uhum. A experiência você adquire, porque, na minha visão, a experiência ela é composta por dois grandes núcleos. Um é o conhecimento, e isso a gente transfere. O outro, na minha visão, é o sentimento, que é a tua vivência daquilo, daquele momento, daquela situação. Isso é intransferível, porque eu vivo uma determinada situação de um jeito, você vive de outro, a gente colhe experiências completamente diferentes. E essas dinâmicas, esse trabalho de desenvolvimento da liderança, faz com que cada um tenha essa experiência, e cada um colha aquele sentimento e aquele conhecimento daquela experiência que ele está vivendo. Isso é engrandecedor. Ok. Me diz uma coisa, a participação do pessoal, ela é voluntária ou ela é obrigatória? Quer dizer, as pessoas são convidadas e podem ou não participar, ou é uma obrigação de participar? Gasparetto, é assim, ela é imposta. E ela é imposta, mas ela é desafiadora e ela é estimulante. Porque como esse trabalho ele é feito basicamente mensalmente, uma vez por mês eu reúno pessoalmente esse pessoal da liderança e a gente discute tudo isso. Um pouco antes do encontro, eu procuro estimular essas pessoas. Eu vou desafiando essas pessoas a trazer as ideias em torno daquele tema, daquilo que a gente vai discutir e daquele step, daquele passo que a gente vai desenvolver. E aí eles se sentem desafiados e vêm prontos para a participação. Agora, no começo, provavelmente, você deve ter sentido alguma dificuldade. Quer dizer, o pessoal talvez tenha pensado mais um treinamento. Você sentiu que no começo foi um pouco mais complicado? Ou o pessoal já aderiu assim? Não. No começo foi mais complicado. No começo eles ficavam muito mais reticentes e ficavam mais reservados. E hoje eles me cobram. Porque como o nosso compromisso é mensal, às vezes por uma questão de agenda, de compromissos com franqueados ou coisa parecida, eu acabo adiando. Nossa, eles me cobram muito disso. Cobram a participação. Isso é muito importante. Você falou de franqueados. Os franqueados também participam dessa atividade? Eles estão participando. Junto com o pessoal da empresa. É bom porque dá um entrosamento, né? Isso, você entrosamento acaba no pessoal. deixando Qual é o nível hierárquico dos participantes? Sempre gerenciais. Eles ocupam cargos gerenciais dentro da empresa e alguns são convidados a participar, que são aqueles que demonstram já uma aptidão para a liderança, para a gerência, já tem o encaminhamento para ocupar um cargo gerencial. Entendi. Esses são convidados a participar. E eles participam também no mesmo nível que os outros? Eles não se sentem inibidos pelo fato de estar ali o próprio gerente dele, às vezes, pode estar ali? Muito pelo contrário, ele se sente estimulado a mostrar naquele momento que ele está... Mesmo com o chefe dele ali dentro? Mesmo com o chefe. Ele se sente motivado a participar e a dar opinião e mostrar o porquê que ele merece estar tendo todo esse crescimento. Me diga uma coisa, como é que você está medindo o resultado desse... Há quanto tempo você faz esse trabalho? 9 anos. 9 anos com esse grupo? 9 anos, esse grupo foi aumentando. Quer dizer, foi aumentando, mas... Né? Esse grupo perdeu poucos participantes ao longo, mas há 9 anos a gente desenvolve esse trabalho. E como é que você pode medir, ou como é que você mede, né, os resultados desse trabalho? Quer dizer, imagino que seja um bom trabalho, mas como é que você consegue medir isso? Porque em programas de liderança, uma das observações que se faz é que é complicado você medir o resultado disso assim. Não é um resultado que surge imediatamente, pelo menos, né? Uma das maneiras de medir esse resultado é a formação de substitutos, é a formação de novos líderes. A gente começa a perceber dentro da própria equipe essa formação, o líder formando o líder. Num primeiro momento eu me dediquei extremamente ao desenvolvimento desses participantes todos e a gente vê claramente como eles se dedicam hoje na formação do substituto de cada um deles. Recentemente a gente promoveu 4 gerentes de loja para supervisores. E, obviamente, eles tiveram que promover os seus substitutos. E isso ficou muito claro para a gente, o fruto colhido desse trabalho.
A gente conseguiu trazer isso basicamente de dentro da própria equipe. Da própria equipe. Exatamente. E isso, de uma certa forma, motiva também o restante do pessoal. Quer dizer, mesmo aqueles que não participam desse trabalho hoje, eles podem sentir que amanhã estarão participando desse trabalho. Sim, esse trabalho é um trabalho multiplicador, né? A gente sente isso dentro da empresa, como é que isso repercute positivamente. Então você tem uma participação de toda a equipe. É óbvio, você não consegue ter uma participação, uma adesão de 100%, mas você sente que qualitativamente e quantitativamente isso cresce o tempo todo. E você sente que o trabalho deles em relação aos subordinados dele também mudou? Eles tratam hoje o pessoal de outra maneira? Mudou a maneira de avaliar absurdamente. Porque a gente sempre tem um paradoxo de resultado e relacionamento. Ah, eu tenho uma equipe linda, maravilhosa, harmônica, mas que não me entrega resultado. Isso é péssimo. Mas, de repente, eu também tenho uma equipe totalmente destruída e desmotivada que me entrega o resultado. Mas é um resultado momentâneo. Ele não dura ao longo do tempo. Então, isso também é péssimo. Hoje eu consigo enxergar, nós conseguimos enxergar isso dentro da empresa muito claramente. Isso é um trabalho mais duradouro. Tem sido um trabalho mais duradouro, tem sido um trabalho mais... com mais substância, com mais consistência. Certo. Agora, você disse que já faz há 9 anos esse trabalho, não é? Não vai chegar um momento em que não tem mais assunto, digamos assim, para conversar, não tem mais livros ou filmes para... Sempre tem. Porque esse trabalho, ele não... Como ele é um trabalho vivo e de momento, nós, por exemplo, nós discutimos numa reunião, a gente foi falar de liderança e a gente falou muito da liderança preconceituosa. Aquele líder que olha só para um determinado grupo, porque determinado grupo de pessoas tem determinada formação ou tem determinada religião. E como o tema era esse, foi exatamente na primeira eleição do Obama, nós trouxemos o Obama para a nossa discussão. A evolução de um povo que elegeu um negro, um povo que tinha um histórico de racismo muito grande, como isso foi quebrado, esse paradigma foi quebrado. A gente discutiu isso na reunião. Aí pode falar, pô, mas o que isso tem a ver com varejo? Tudo. Tudo. Você olhar para o varejo como um mercado democrático, a realização de desejos, a realização social, isso tem tudo a ver com a gente. E, num primeiro momento, a equipe pode até estranhar, pô, mas nós vamos discutir isso, mas no decorrer da dinâmica e depois, colhendo os relatórios e fazendo feedback disso, isso fica muito claro. Tá. Agora, assuntos técnicos da função, vocês não discutem lá, tipo assim, tomada de decisão, delegação, isso fica com o treinamento fornecido pelo RH? Basicamente sim, mas geralmente as nossas reuniões de liderança ela é separada em 2 blocos. Um bloco que eu chamo de bloco lúdico, que é esse onde a gente vai ter temas teoricamente fora do nosso contexto rotineiro para discussão. E aí a gente tem uma segunda etapa que aí a gente se debruça em cima de números e resultados. Mas é tão importante fazer esses 2 blocos e ter o bloco lúdico em primeiro momento, porque quando a gente vai discutir o resultado, muito do que se apura, do que está acontecendo no resultado, sai daquele bloco lúdico do primeiro momento. O pessoal fala, poxa, olha só, se tivéssemos usado isso como referência, se tivéssemos tido essa perseverança que a gente viu nesse filme ou discutiu nesse livro, isso é muito importante. Quais os filmes que fizeram, ou livros, que fizeram mais sucesso, assim, nas discussões com o pessoal, que você lembra, assim? Os filmes todos, Os 12 Homens e uma Sentença, depois a equipe inteira foi assistir a peça de teatro que veio anos depois passar aqui. Mas a gente tivemos diversos, a gente leu muita coisa de Jack Welch, que tem uma visão ácida dos negócios, ele é um cara muito objetivo e é muito meritocracia. A gente discutiu muito isso também. Mas também discutimos Stephen Covey, O Hábito, aquela coisa toda, que também foi... O Monge Executivo rendeu N reuniões. Né? Apesar de ser um livro muito, no meu ponto de vista, muito singelo. Né? Muito básico. Muito básico, mas ele é um livro que conseguiu tocar as pessoas de tal maneira que as pessoas... Né, isso também rendeu muito.
Livros Invictus, o filme. Invictus foi um filme que... A história do Mandela. Sim. Um cara, Um bom filme. Um filme espetacular. Né? Um cara que não Mostra bem a perdeu... liderança, né? Não perdeu de vista o objetivo. E o líder, ele tem o objetivo. Ele não pode perder de vista o objetivo, mas ele não pode ser agressivo. Ele não pode ir para a batalha. A batalha dele é uma batalha de envolvimento, de convergência. E o filme foi fantástico nesse sentido. Muito bom nisso, né? Muito interessante. E vocês costumam levar, assim, convidados, pessoas de fora para aproveitar esse momento e, sei lá, levar alguma mensagem ou para falar de algum... Em algumas vezes, sim, Gasparetto. Em algumas vezes a gente traz um consultor, alguém do mercado e participa e deixa a sua opinião. E eles mesmos podem indicar pessoas para participar ou não? Ou eles mesmos podem fazer palestras, eu digo, incumbir alguém de falar sobre um determinado assunto? Eles fazem. Algumas reuniões a gente elege algumas pessoas do grupo. Por exemplo, uma reunião recente, acho que foi a penúltima reunião que nós fizemos, a gente retomou o seguinte, a dinâmica foi discutir o que é verdadeiramente o varejo. E nós separamos essas pessoas em grupos de 4, para que eles desenvolvessem material, e aí eles podiam usar o que eles quisessem, audiovisual, pintura, encenação de peça, para dizer o que era o varejo. Entendi. E isso foi muito interessante, porque houve lá uma viagem de conceitos e de explanações e de tudo, e no final a gente discutia, mas vamos pensar, isso que foi falado explica para a gente verdadeiramente o que é o varejo? E aí a gente vai depurando isso. Entendi. E no final da reunião, todo mundo olhou e falou, nossa, mas o varejo é muito mais simples do que tudo isso que a gente trouxe para cá. O varejo é uma coisa muito mais objetiva do que tudo isso que a gente trouxe para cá. Tá certo. Né? Quer dizer, o que você está dizendo é que o treinamento de liderança, de líderes, de novos líderes, ele não deve envolver apenas a parte, vamos chamar assim, técnica da função. É preciso ser muito mais abrangente que isso, né? É isso que você está colocando, né? Muito mais. O líder... A gente sempre discute muito se o líder é nato ou o líder é formado. É óbvio, na minha opinião, que o líder é formado, ele passa por uma transformação constante, né? Tem uma liderança nata, que na minha visão não é liderança, é comando. Algumas pessoas nascem com DNA de comando, eu acho que um pouco mais desenvolvidos do que outros. E os outros têm que buscar isso, né? Mas o líder em si, a técnica, a expertise do negócio que ele está gerindo, ele adquire rapidamente. Administrar o varejo, venda, estoque, margem, depois de alguns meses trabalhando, você domina isso claramente. Mas a liderança não. A liderança é motivacional, a liderança é espiritual, a liderança é educacional. Um líder é um educador. E o líder que não tem essa consciência, principalmente no Brasil, ele não é líder. É verdade. Quer dizer, o trabalho mais importante do líder hoje é desenvolver novos líderes, né? Influenciar pessoas o tempo todo. Para que eles também, alguns, se transformem em futuros líderes da empresa. Exatamente. Tem muitas empresas que têm, inclusive, como avaliação dos seus líderes, quanto ele se envolve no desenvolvimento de novos líderes. Não sei se na Triângulo existe isso. Na Triângulo a gente não atingiu ainda esse patamar, mas a gente vê em grandes empresas isso funcionando claramente. Você tem até remuneração variável baseada nisso, nesse desenvolvimento. E Jack Welch, que você citou, ele dizia que quando sai um alto executivo da empresa, você promove alguém de office boy para auxiliar, né? Porque aí há uma cadeia de promoções, não é isso? Quer dizer, as pessoas precisam estar preparadas, né? Exatamente. E tem outro também que diz que para ser realmente um bom líder, você não precisa ter 100% de formação de líder. Tenha 50% e vá adubando aquela pessoa e ela se transforma num líder também, não é isso? Exatamente. Vocês têm lá um programa de plano de carreira, esse tipo de coisa, estruturado dentro da empresa? Temos um plano de carreira bem estruturado, bem equacionado.
na medida do possível, sempre muito claro para todo mundo. O grande problema que a gente enfrenta, Gasparito, é assim, ele é mais educacional do que... Todo profissional que chega na Triângulo, a atividade de comércio, de varejo, ela não é uma atividade fim normalmente, ela é uma atividade meio. As pessoas estão ali. Uhum. Então, por exemplo, uma vendedora, ela está vendedora. Ela não enxerga que aquela profissão é uma profissão magnífica, que ela pode fazer o salário que ela quiser, porque ela tem uma remuneração variável. Ela está sempre, eu estou vendedora, mas eu quero ser fisioterapeuta, eu quero ser... Sim, é um estágio ali, é um exatamente, degrau. Exatamente. Então, esse desenvolvimento todo da carreira, enxergar esse plano de carreira é determinante para que ela enxergue essa atividade não como uma atividade meio, e sim como uma atividade fim. Pô, vou me especializar em administração, em marketing, e vou ocupar uma posição dentro de uma empresa de varejo, de comércio. Entendi. E a função do líder é mostrar isso para ela, né? Para os seus subordinados. É despertar isso. Despertar essa vontade de exercer aquela despertar... profissão como profissão mesmo, exatamente, né? Não como um quebra-galho. É pegar o objetivo e falar, é aqui que você pode chegar, e você pode, porque tem N exemplos, e citar o exemplo. O líder é um exemplo. O líder é um exemplo. Eu conto muito da minha história em todas as reuniões, né? De família humilde, aquela coisa, das dificuldades e aonde a gente consegue chegar. E isso é muito importante, as pessoas precisam se mirar em exemplos. Exatamente. A gente tem uma série de exemplos negativos e a gente precisa mostrar os exemplos positivos. E o líder tem que ser realmente um exemplar, né? Um líder exemplar, quer dizer, ele tem que ser, não diga só, não faço o que eu digo e não faço o que eu faço, né? Tem que ser, quer dizer, aquele líder que cobra que o funcionário chegue no horário, mas ele não chega, né? Ele está sempre numa vitrine, não é isso? Exatamente. Sendo visto também pelos seus subordinados e avaliado. É liderança pelo exemplo. É liderança pelo exemplo. A liderança pelo exemplo. Os gerentes da Triângulo de loja, eles ajudam, eles cooperam com todas as atividades da loja. E isso é muito importante. A pessoa que está na loja, ela fala, pô, o meu líder está fazendo. Num primeiro momento, aquela pessoa, ela não está lá trabalhando pela Triângulo. Naquele momento, ela está trabalhando pelo líder. Pelo líder, né? Pelo exemplo do líder. Fala, pô, olha, ele está aqui comigo. Ele está brigando comigo, ele está chorando comigo, está rindo comigo. Ele está me dando os parabéns e está me puxando a orelha quando eu preciso. E isso não acontece no estalar de dedos, mas no transcorrer esse exemplo vai marcando e vai positivando. Dizem até que as pessoas, muitas pessoas não pedem demissão da empresa, pedem demissão do líder, né? Porque não aguentam mais aquele estilo de chefia. Na Triângulo, se exige uma formação específica para que a pessoa seja líder? Eu digo formação assim, não de experiência de trabalho, mas formação escolar, exige um curso superior ou qualquer coisa desse tipo, ou não necessariamente? Não necessariamente, Gasparito. A gente tem uma exigência de ter o ensino médio, né, completo, muito embora eu fico no pé de todos eles, aqueles que ainda não estão cursando uma universidade, fazendo uma faculdade, eu fico em cima, ao desenvolvimento, ao exemplo que você... E eles o tempo todo estão buscando esse desenvolvimento. Mas a gente ainda não tem essa exigência. Não tem essa exigência Não. Tá. E você sente o pessoal realmente envolvido nesse trabalho, né? Quer dizer, eles não estão participando só por participar ou só porque é obrigatório. Você sente que eles estão aproveitando até como pessoa, não é? Independente da parte profissional, que eles estão aproveitando essas lições que são transmitidas a eles. É muito gratificante você ouvir dessas pessoas o quanto elas cresceram pessoalmente. Porque a formação de um líder, a gente não consegue se dividir, né? Eu sou o Maurício profissional, o Maurício pessoal. Eu sou o Maurício, né? Difícil mesmo. Então, eles colhem muito disso que eles estão aprendendo na empresa e vivenciando na empresa para a vida pessoal. E quando eles vêm e relatam isso, olha, foi extremamente importante o curso de negociação que eu fiz, porque, por incrível que pareça, foi útil no meu relacionamento com meu esposo, com a minha esposa. Lógico, você está sempre negociando, né? Exatamente. Isso
você fala, putz, estamos cumprindo a nossa função. Uhum. Eu tenho assim, nenhuma entidade no Brasil ou no mundo tem tamanha força para mudar as pessoas quanto uma empresa. É. Por mais que se fale do partido político, da religião, é uma empresa. Porque a empresa, você está lá muito tempo da vida. A gente dedica muito tempo da nossa vida ao trabalho. E você está exercendo isso dentro da empresa. É verdade. E a empresa tem que ter essa consciência É verdade. de mudar a vida das pessoas. Muda, e muda mesmo, né? Muda. A vida. Muito bem. Maurício, infelizmente, o nosso tempo é um pouco curto, né? Gostaria de conversar muito mais com você sobre isso, mas temos que terminar por hoje. Mas vamos convidá-lo mais uma vez para que você continue com essa conversa. Deixo aí para você dar até logo, sua despedida e alguma informação que você queira dar. Gasparetto, eu agradeço, muito obrigado pela oportunidade. É sempre bom a gente falar de liderança, é sempre bom a gente poder falar da responsabilidade que as empresas têm para desenvolver as pessoas. E para mim foi um enorme prazer estar aqui com você. Que bom, o prazer foi nosso. Agradecemos muito, Maurício, e esperamos encontrá-lo no nosso próximo programa, mais uma vez conversando sobre gestão. Quero deixar aqui o meu blog, se você tiver uma oportunidade, dê uma entradinha, porque tem muitos assuntos da gestão. www.blogdogasparetto.com.br, Gasparetto com 2 T's, ok? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Esperamos encontrá-lo aqui no próximo programa para continuarmos conversando sobre gestão. Muito obrigado.